Opa, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo de resolução de exercícios de física dos grandes vestibulares. Eu sou o professor Guma e este é o canal do Prof. Guma, onde os exercícios são resolvidos de maneira didática, ajudando você a pensar como abordar um exercício. Se você apoia essa iniciativa, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos que querem se dar bem no vestibular. Hoje estou gravando aqui FAMERP 2020, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Estamos gravando a questão de número 64. Aí no meu canal você encontra playlists separado por ano de resolução de outros vestibulares, como o FUVEST, Unesp, FAMEMA, Faculdade de Medicina de Marília. Então tá tudo separado em playlist. Entra lá no canal do Prof. Guma, depois que você estiver inscrito, evidentemente, e verifica lá que questões você gostaria de ver resolvida, tá bom? Bom, é o seguinte, eu sempre coloco o exercício na tela, a gente lê junto e eu ajudo você a pensar. Vamos nessa? Exercício na tela. A questão número 64 da FAMERP 2020 traz o seguinte assunto. Um satélite geoestacionário é aquele que se encontra parado em relação a um ponto sobre a superfície da Terra. Se a Terra fosse perfeitamente esférica, com distribuição homogênea de massa, esses pontos só poderiam estar num plano que contém a linha do equador terrestre. Na realidade, os satélites geoestacionários encontram-se sobre pontos ligeiramente fora desse plano. Para colocar um satélite estacionário em órbita, ao redor de um outro astro, como a Lua ou Marte, considerando-os perfeitamente esféricos e com distribuição homogênea de massa, o raio da órbita do satélite dependerá apenas... Bom, para a gente poder falar sobre o que dependerá, já já a gente volta aqui na leitura das alternativas. Vem para cá para a gente pensar junto nessa questão. Olha aí, pessoal, é o seguinte. Vamos tentar equacionar isso aqui para a gente saber do que depende, né? A pergunta do exercício era do que depende o período de rotação, o raio de rotação desse satélite, né? Esse raio depende do quê? Será que depende da massa do satélite, da massa do astro? Será que depende da gravidade do local? Será que depende do raio, do tamanho? Bom, do que se depende? Aí depois a gente lê as alternativas para ver do que depende. Pessoal, primeiro de tudo, você tem que entender o seguinte. Qualquer corpo que orbita um outro, qualquer satélite que orbite um astro, ele só orbita, ele só fica preso ao redor desse corpo porque ele está sob a ação de uma força chamada força gravitacional. Essa força gravitacional aponta sempre para o astro que está atraindo. Aí alguém pensa assim, mas Guma, por que ele não cai? Porque esse corpo aqui tem uma velocidade adequada para que ele mantenha sempre o seu movimento circular. Nós dizemos aqui, de maneira simplificada, que esse satélite está tentando sempre escapar, fugir pela tangente. A força gravitacional puxa ele, corrige a sua trajetória, ele tenta escapar pela tangente, a força gravitacional corrige a sua trajetória e assim ele vai mantendo um movimento circular. Evidentemente que se esse corpo perder velocidade, ele acaba caindo lá naquele astro. Bom, então quem é a força que está agindo nesse corpo? Por incrível que pareça, a força que age é uma força que aponta para o astro. Essa força aqui é a tal da força gravitacional, a força G. Essa é a força gravitacional. É evidentemente que a reação dessa força está no centro daquele astro. Como só esse satélite está sujeito apenas a esta força gravitacional, essa força apontando para o centro de uma trajetória circular, que tipo de força você diria que é essa? Se ela é a única força, ela é a resultante. Se ela é uma força que aponta para dentro de uma curva, ela é a tal da resultante centrípeta. Vamos anotar isso? Então a força-peso, ou a força gravitacional nesse caso, né? A força-peso é uma força gravitacional sim, mas nesse caso a gente está chamando só de FG, força gravitacional, é a força resultante centrípeta. Vou chamar de FCP, resultante centrípeta. Tudo bem? Bom, aí é o seguinte. Agora eu preciso equacionar isso aqui, tá? É uma questão literal. Olha, chegamos até aqui. Se você enxergou isso, porque seria talvez uma parte meio complicada para algumas pessoas, mas se você chegou até aqui, ok, você já entendeu que forças agem. Agora tem um segundo ponto importante, né? Você sabe a formulinha da força gravitacional e da força centrípeta? Pois é, essas são aquelas formulinhas de física que a gente tem que guardar, não tem jeito. A força gravitacional, ela depende de uma constante gravitacional, que é a famosa lei da gravitação universal de Newton, né? Constante gravitacional, depende da massa dos corpos envolvidos, nesse caso a massa do astro,
vezes a massa do satélite, eu chamei o satélite de MS, e a massa do astro de MA. Tudo isso dividido, e aqui tem um detalhe importante, dividido pelo raio orbital ao quadrado. Pessoal, o raio orbital é a distância entre o centro do astro até a linha que contém a trajetória do nosso satélite. Então, a distância é de centro a centro. Por isso que aqui a gente não precisa nem considerar o tamanho, porque se esse corpo é maior ou menor, dá para entender o que eu quero dizer? Se esse astro ele tem um raio maior ou menor, a distância entre ele aqui está fixada como R, é um valor R, certo? Tudo bem? Ok. Bom, essa é a lei da gravitação universal de Newton, força gravitacional. E a força centrípeta, como é que é? Ela é dada pela massa do corpo que está sofrendo a força, que é massa, vezes a aceleração centrípeta. A massa do satélite, desculpa, vezes a aceleração centrípeta. Qual é a formulinha da aceleração centrípeta? Ah, Gomar, é a velocidade escalar desse satélite ao quadrado sobre o raio. Muito bem, essa é uma opção. Essa é uma opção. Eu vou colocar do lado uma outra. Você também pode calcular a força centrípeta como sendo massa vezes... Uma outra maneira de achar a aceleração centrípeta é você trocar esse V quadrado aqui por ômega-r. Lembra daquela equaçãozinha? V igual a ômega-r. Se você troca esse V por ômega-r, vai ficar ômega quadrado aqui em cima e um R quadrado. O R quadrado corta com esse R e sobra um R em cima. Então, M vezes R vezes ômega quadrado. É uma outra opção. Então, pessoal, olha só, você pode igualar essas duas e trabalhar com essas duas para achar o raio. Você pode trabalhar com essa última e com essas duas aqui não, porque são a mesma equação, tá? Essa primeira, aquela última lá, para a gente isolar o raio, porque nós estamos buscando o raio, tá bom? Essa é a nossa pergunta. Muito bem, eu vou fazer dos dois jeitos, pode ser? Eu vou fazer dos dois jeitos. Eu vou primeiro trabalhar com essa igualdade aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, esquece aquela lá, vou trabalhar com essas duas. Bom, o que eu posso fazer aqui, só para simplificar um pouco, minha lousa é pequena, ó. Massa do satélite, concorda que essa massa vai passar para cá dividir, então vai, ó, simplificar? Beleza. Mais alguma coisa? Sim, Goma, aqui é R ao quadrado, é R vezes R. Então você pode cortar um dos R's daqui com esse R aqui. Beleza. Agora ficou uma formulinha ali que é V. V. Seria interessante eu trocar esse V por alguma coisa. Você sabe alguma equaçãozinha para eu calcular a velocidade de um movimento circular? Goma, eu sei que velocidade é ΔS sobre ΔT. Boa, vamos fazer isso? Então vamos lá, ó. G, constante gravitacional, massa do astro, sobre R, igual do lado de lá, velocidade ao quadrado. O R que já não existe mais, só tem o V quadrado. O que é velocidade? ΔS. Peraí, ΔS de uma volta? Como é que você calcula o comprimento de uma volta? Contorno de uma volta, não é 2πr? Só que tudo isso ao quadrado. 2πr, ΔS, sobre ΔT. Como é que você calcula o tempo de uma volta? Tem um nome isso, período. A gente usa o T maiúsculo. Opa! Apareceu aqui o período, que são coisas que aparecem lá nas alternativas. Aqui está o raio. Vamos calcular, vamos continuar. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte. Quando eu elevar isso aqui tudo ao quadrado, vai ficar 4π quadrado R quadrado. Esse R, quando passa para cá, vai multiplicar. Vê se você entende isso. Esse T vai multiplicar aqui. Eu já vou multiplicar cruzado e elevar ao quadrado. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado, 4. Π ao quadrado, π quadrado. R ao quadrado, R ao quadrado. E esse R vai para lá, multiplica com R ao quadrado, vira R ao cubo. Igual T vezes GMA. Então, G, massa do astro, vezes período. Bom, pessoal, aqui já dá para perceber, ó. Quando eu passar esse 4π quadrado dividindo e passar esse cubo virando raiz, eu vou fazer aqui na frente e vou ter que apagar a lousa depois. Então vai ficar assim, ó. Vou pegar um outro giz, ó. R igual constante, massa, período e o 4π dividindo, tá? Ó. Constante, massa, período, tudo isso dividido por 4π quadrado. E aí o cubo daqui passa para lá, vira raiz cúbica. Bom, pessoal, já dá para ver. O raio da trajetória depende da constante gravitacional, que é uma constante. Depende da massa do astro. Opa, a massa do astro influencia. Depende do período de rotação desse astro. Acabei não colocando aqui esse período de rotação do astro. Sim, depende. Porque uma coisa importante, estou falando assim, fica meio jogado, né?
O satélite, para ser geoestacionário, um conceito importante que tem que ser dito é que ele tem que ter um período de rotação igual ao período de rotação do astro, tá bom? Por isso que esse período aqui é o período de rotação do astro. Então depende dele. E 4π² é uma constante. Então, pessoal, ele depende da massa e do período. Vamos ver se a gente já mata? Vamos lá olhar as alternativas, ó. Lendo a letra A, ó o que ele diz. Depende do período de rotação do astro? Sim. Depende da massa do satélite? Não. Massa do satélite nós cortamos na primeira linha, lembra? Letra B. Depende da massa do raio do astro? Da massa e do raio do astro? Olha, da massa do astro sim. Do raio do astro não. E da massa do satélite também não. Então também está fora. Letra C. Depende do raio, do período de rotação do astro e da massa do satélite? Espera lá. O raio do astro não importa. O período de rotação do astro, esse sim, tá certo. E a massa do satélite está fora. Olha, você percebeu que três alternativas aparecem em massa do satélite? Me dá a impressão que se você não sabe um exercício desse, na hora de chutar, você fica querendo chutar uma dessas três, porque massa de satélite é o que mais aparece nas alternativas. E, na verdade, se você perceber aqui, ó, deixa eu voltar rapidinho para você, ó. A massa do satélite nós cortamos, ó, de cara. Então, já de cara, a gente podia dizer o seguinte, massa do satélite não interfere. Você já podia eliminar as três primeiras, A, B e C, que ele fala depende da massa do satélite, não depende, tá bom? Então, voltando lá, ficou C e D para a gente analisar. Deixa eu colocar aqui, aí. A letra C, desculpa, D e E. Letra D, da massa do satélite, sim, depende. Do período de rotação, depende. Opa, já matamos, letra D. Só vamos analisar a letra E. A massa do satélite, sim. O raio do astro, não. Então, nós vamos ficar com a letra D. Alternativa D. D de dando um like, dando uma printada. Tchic. Aê! Esse print vai estar lá no meu Instagram. Agora, pessoal, eu falei para vocês que eu ia resolver de duas maneiras, né? Ficou faltando fazer desse jeito. O que eu faria de diferente? Ao invés de substituir, igualar com essa, eu ia pegar essa e igualar com aquela. Essa massa, acabei não colocando, é do satélite. Também ia cortar do mesmo jeito, tá? Ó, corta, corta, ia ficar R⍵². E no lugar desse ômega², eu vou deixar para você. No lugar desse ômega², você ia pôr o seguinte. Ômega é velocidade angular. Velocidade angular é 2π, que é uma volta, radianos, 2π, radianos, por período. Então a velocidade angular, ela é, você vai trocar isso aqui por 2π sobre período. Tá bom? E quando você trocar esse ômega por 2π sobre período, vai ficar... Opa, peraí que tá faltando um quadrado aqui em algum lugar. Agora que eu percebi, ó, ainda bem que eu vi lá, ó. Se você ficou até o vídeo, você vai perceber que eu estou consertando. Ó. A velocidade é 2πr² e aqui também período quadrado. Ó. Uia. Tudo bem, não muda a resposta, depende do período. Mas, inclusive, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas isso aqui é a terceira lei de Kepler, tá? A lei dos períodos, que diz que o período ao quadrado sobre o raio ao cubo é uma constante, tá bom? É a lei de Kepler, terceira lei de Kepler. Ó, ainda bem que eu percebi, se você ficou até aqui, você ganhou, né? O vídeo ficou longo, eu sei, mas é um exercício bem interessante, bem complicadinho, né? Então, pessoal, se você trocar esse 2π aqui, ó, sobre período ao quadrado, você vai chegar nessa mesma resolução, tá? Porque eu já tenho um R aqui, ó. Ó o R aqui, ó. Certo? Aí vai ficar 2π ao quadrado e o período ao quadrado, que é o que vai aparecer aqui, ó. Tudo bem? Vai ficar do mesmo jeito, ok? Beleza? Bom, é isso. Eu deixo para você tentar o exercício. Se você não conseguir, você escreve aí nos comentários, tá? Eu vou deixar indicado para você. Eu deixei aqui dois exercícios. Deixei dois não. Vou deixar um exercício aqui, que é um exercício que caiu na FUVEST sobre força centrípeta de um pêndulo, tá? E aqui eu vou deixar o botão para você se inscrever se você ainda não é inscrito. E, evidentemente, a playlist com todos os exercícios da FAMERP 2020. Obrigado por ter ficado até aqui. Bons estudos. Fiquem com Deus. Tchau.